essa aqui é a aula 2. E a gente vai fazer agora toda a cabeça aí de bônus. Esse celularzinho aqui, prender a peça inteira. Então, recapitulando aqui, né? A gente vai fazer usando o fio balão amigo na cabeça e no cabelo. O bordadinho aqui é um fio Bela da marca Pinguim. Os olhinhos são de 12 milímetros, assim como todos os outros. E eu fiz usando a agulha número 2. Pra cabeça eu vou usar esse roxinho aqui, que foi o mesmo que eu usei na pele do medo, na cabeça do medo também. E começar aqui com o anel mágico. E 8 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou pegar o marcador, vou colocar aqui nesse último ponto, fechar aqui, ó, meu anel. Colocar dessa cor aqui que vai destacar. A cor da roupa. Próxima carreira. A gente vai fazer um ponto e um aumento. Mas o aumento na cabeça aqui é aquele aumento triplo. Então, vou encaixar aqui e fazer um ponto sozinho. No próximo, 3 pontos dentro do mesmo ponto. Geralmente, para um aumento, a gente só coloca 2. Mas como é aumento triplo, a gente vai colocar 3. Aí, a gente vai intercalando. Então, no próximo, um ponto sozinho. E no próximo, 3 pontos juntos. E por último, aqui a última repetição de um ponto. E um aumento. 1, 2, 3. Na cabeça toda vai ser esse aumento com 3 pontos. Vou fechar melhor o meu anel mágico, ainda tem um buraquinho aparecendo. Eu gosto de fazer isso só na segunda carreira, porque se a gente puxar logo na primeira, o primeiro ponto vai ficar muito apertadinho. Agora sim, ó, tá bem fechado e já tem um formato de quadrado aqui, ó. Já tem quadradinho. Vou passar esse marcador pra cima. Na próxima carreira eu começo com 2 pontos. 1, 2, e aquele aumenta. 3 pontos aqui. 1, 2, 3. Vou colocar 3 pontos. Agora, vão ser 3 pontos de separação para o meu outro aumento. Então, eu vou ter um aumento em cada quina e 3 pontos entre eles. Então, fiz os 3 pontos, aumenta. Termino com um pontinho bem em cima do marcador. Passo o marcador para cima. Nós temos 24 pontos agora. Então, sempre um aumento em cada lateral, tá? Para começar, nessa próxima carreira, 3 pontos. 3 pontos e um aumento. 2, 3 e aumenta. 1, 2, 3 no mesmo ponto. Agora, a separação de um aumento para o outro vão ser de 5 pontos. Então, vou fazer a sequência de 5 pontos e um aumento por 3 vezes. 5 pontos, aumento, 5 pontos, aumento, 5 pontos, aumento. Eu vou terminar com 2 pontos. Lembra que a gente começou com 3? 3 mais 2 dá 5. Então, em cada cantinho tem 5 pontos. E em cada lado tem 5 pontos e em cada canto tem um aumento. Vou continuar fazendo aqui, então, essa sequência, né, de 5 pontos e um aumento. 3. Tô terminando aqui com os meus últimos 2 pontos. Nós temos 32 pontos nessa carreira. Passo o marcador para cima. Agora eu começo com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Um aumento. 1, 2,
3. Em cada lado, agora, a gente vai ter 7 pontos. Então, vou fazer 7 pontos, um aumento, para a primeira vez, 7 pontos, um aumento para a segunda repetição, 7 pontos, um aumento para a terceira, e a gente termina com 3 pontos. A gente começa com 4, termina com 3, então, 7 pontos aqui também. 7 pontos em cada lado e em cada quina, um aumento. No final dessa carreira, a gente fica com 40 pontos. Depois disso, eu vou subir o meu marcador, e aí eu vou contornar por 5 carreiras esses 40 pontos. Então, a gente termina essa carreira, sobe o marcador, deixa ele parado aqui, e vai fazendo até ter 5 pontos exatamente em cima do marcador. Fiz as 5 carreiras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Marcador para cima. Vamos definir os olhinhos agora. Então, vamos começar com 17 pontos. Até chegar nessa parte aqui na frente que vai ficar o olhinho. Essa aqui é a parte de trás. Uma correntinha, pula um ponto. No segundo, eu já encaixo aqui, já fazendo ponto baixo. E nesse meio aqui eu preciso de 5 pontos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Uma correntinha, pulo um ponto. No segundo, já encaixo, fazendo ponto baixo. E agora eu vou até o final, fazendo ponto baixo, terminando com 16 pontos. Até o final. A gente tinha 40 pontos, a gente ainda tem esses mesmos 40 pontos. Agora, eu preciso de 7 carreiras contornando esses 40 pontos. Essa próxima carreira, ela vai ser um pouquinho só diferente. Vou até subir o meu marcador aqui só para definir essa carreira. Porque a gente não vai passar os 40 pontos, né, bonitinhos. Porque tem aquela correntinha ali na frente. Então, vou mostrar 2 jeitos que você pode fazer. Então, eu caminhei com ponto baixo até aqui, ó, nas alcinhas, nas correntinhas. E tem 2 jeitos que a gente pode fazer. Aqui, ó, tem um buraquinho aqui e tem um outro aqui. Encaixando nesse buraco, no meio, embaixo das correntes, da correntinha, e puxando para fazer um ponto baixo. Esse jeito é o que eu prefiro, porque assim o buraquinho do olho fica maior. Então, vai ficar até mais fácil da gente encaixar. E da gente visualizar também, quando precisar colocar o olho aqui. A segunda opção, eu já tô até caminhando para poder fazer o segundo, é pegando, deixando essa alcinha aqui da frente, aí pegando a alcinha de trás para poder fazer o ponto. É uma opção também, mas eu realmente prefiro e eu acho bem mais fácil encaixar aqui no meio e fazer um ponto baixo aqui em cima. E aí eu continuo fazendo, lembrando que são 7 carreiras, então só nessa aqui que teve esse detalhe. Agora, as carreiras aqui, ó, os pontos todos já estão bem alinhados. Então, depois que eu chegar ali no marcador, eu preciso fazer ainda mais 6. No total, serão 7 pontos acima do marcador. Só carreira de ponto baixo. Depois das 7 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou passar o marcador pra cima e a gente vai colocar os olhinhos lá naquele espaço que a gente já definiu, naqueles buraquinhos. Aqui, ó, nessa parte. Então, eu vou usar aqui esses olhinhos de 12 milímetros, assim como eu usei para todos os outros personagens, menos pra Ansiedade, que foi de 9, foi um menorzinho. Mas eu tô mantendo esses achatados, assim, porque lembra aquele Funko. Então, já tem o espaço definido aqui para poder encaixar, fica bem mais fácil. Empurra até o final. E aí, quando você colocar aqui a trava de segurança, você tem que ir até o final, passar por todos os dentinhos mesmo. Ó, passei aqui por 2 dentinhos dos olhinhos. Tem que ir até o final, assim, empurrar ele todo. Encaixa aqui a trava e puxa até o final também. Ó, foram as 2. Então, os olhinhos já estão posicionados, a gente já consegue fechar essa cabeça. Então, já vamos começar a fechar aqui. Vou fazer 4 pontos aqui primeiro. 1, 2, 3, 4.
diminuição tripla. Então, vou virar aqui o ganchinho e vou pegar as três próximas alcinhas dos 3 próximos pontos. Então, ó, peguei a primeira alcinha do primeiro ponto, a segunda alcinha do segundo ponto e a terceira também. Geralmente, a gente só pega 2. Puxa aqui, ó, que é para manter bem apertado. Traz o fio para frente, laça e tira tudo. Então, essa foi a diminuição. Agora, eu vou contar 7 pontos e uma diminuição por 3 vezes. Essa sequência. Então, primeiro os 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gancho para cima e pega o primeiro, o segundo, o terceiro, aperta, traz o fio aqui para frente, laça e tira tudo. Vou fazer isso aqui as próximas 2. Agora, eu termino aqui com 3 pontos. 1, 2, 3. Ficamos com 32 pontos nessa carreira. Quando a gente estava fazendo ali aquelas carreiras retas, eram de 40 pontos. Agora, a gente sempre vai diminuir de 8 em 8. Próxima carreira, 7. Começa aqui com 3 pontos só. 1, 2, 3. A diminuição tripla. Então, 1, 2, 3 alcinhas, aperta, traz o fio para frente, laça e tira tudo. Agora, a distância entre um ponto e uma diminuição e outra vão ser de 5 pontos. Então, vou fazer a sequência de 5 pontos e uma diminuição por 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, diminui. Minha última diminuição. E eu termino com 2 pontos. Temos, então, 24 pontos agora. 1, 2. Marcador para cima. Diminuir só mais uma vez. Começo aqui com 2 pontos. 1, 2, diminuição. 1, 2, 3, aperta. Agora, a sequência é de 3 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência também por 3 vezes. 1, 2, 3 e diminui. 1, 2, 3. Aperta. Aperta. Vamos terminar aqui com um pontinho só em cima do marcador. E a gente fica com 16 pontos. Passar o marcador para cima. Agora, eu vou subir 6 carreiras, contornando aqui esses 16 pontos. Não esquece de colocar enchimento. Terminei as 6 carreiras, a gente vai cortar agora esse fio e vai virar essa pontinha para dentro. Tira aqui, ó, tira esse marcador, passa aqui o fio só aqui para dentro, a gente não precisa fazer nó com ele, não. Deixa ali dentro. Aí, toda essa pontinha aqui, a gente vira. Pode virar com o dedo mesmo, ou a ajuda, assim, de uma caneta, facilita muito, ó. Que aí, a gente consegue segurar bem na pontinha para poder virar a parte do fundo da caneta, hein? E vai girando que entra. Não se preocupa que se estiver deformando ele. Saindo um pouco do formato ali de quadradinho. Pronto, consegui virar ele todo. Deixa bem aberto assim pra gente poder passar o pescoço. O formato quadrado a gente vai definir assim, ó, apertando nos cantinhos. Aí ele fica quadradinho de novo. Só apertando assim, ó. Olha lá como já ficou bem quadradinho essa parte. Então, cabeça aqui pronta. Vamos deixar de lado para a gente fazer agora o cabelo com a franjinha e todos os fios grandes. Pro cabelo, eu vou trocar a agulha, deixar essa de 2,5 aqui de lado.
Vou trocar também o fio para esse roxo aqui, bem mais forte. E a agulha 2,5 eu consigo deixar ele um pouquinho maior e um pouquinho mais frouxo, sem precisar fazer mais carreiras. Mas se você só tiver uma agulha e estiver fazendo a sua peça com a 2,5, faz o ponto V agora, nessa parte. Se você já estiver fazendo na peça o ponto V, então não tem mais como crescer, né? Continua fazendo assim que vai chegar lá do mesmo jeito. Então, vou começar com um anel mágico, 8 pontos. Esse começo vai ser o comecinho da cabeça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxa aqui para poder fechar um marcador no último ponto. Próxima carreira agora, um ponto e um aumento triplo. Então, um ponto e agora 3 pontos juntos. 2, 3. Eu vou intercalando, fazendo um ponto sozinho e 3 pontos juntos. E termino aqui com o meu aumento. 1, 2, 3. Marcador para cima. Vou fechar melhor o anel mágico. Só puxar tudo, fechou. Já tem aqui o quadradinho. Esse próximo eu começo com 2 pontos. 1, 2, meu aumento. Aumento triplo, são 3 pontos aqui dentro. 2, 3. Agora a sequência de 3 pontos e um aumento por 3 vezes. Então, 1, 2, 3 e faço esse aumento aqui com 3 pontos. Só continuar fazendo agora por mais 2 vezes. Eu vou terminar com um ponto em cima do marcador. E aí a gente termina aqui o quadradinho. Vou passar o marcador só pra gente perceber que esse é o último ponto. É ali que a gente vai fazer o último fio. Vamos fazer agora 24 fios. E para começar, vou fazer logo os grandes. Serão 18 fios grandes com 18 correntinhas. Então, vou começar fazendo 18 correntinhas aqui direto, assim que eu terminei o meu ponto. Já começo a subir aqui as correntinhas. Então, já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pulo a primeira. Na segunda, vou voltar fazendo ponto baixo. Pode fazer qualquer ponto baixo, né? O X ou o V. Vou fazer no V, porque para mim é muito mais rápido, né? Eu aprendi nesse ponto. E pode encaixar no meio do ponto mesmo, não tem problema, e aqui não faz tanta diferença. Então, ó, a gente volta com 17 pontos. Fica bem rápido de fazer esses fios. Cheguei no último. Venho aqui na base, no próximo ponto, vou encaixar, vou fazer aqui um ponto baixo. E já subo de novo as 18 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pulo a primeira, na segunda eu volto fazendo ponto baixo. Fazendo ponto baixo agora até ali, o final, na base quadradinha de novo. Então, serão 18 fios assim, com 18 correntinhas e depois a gente volta com 17 pontos. Chegar ali na base mais uma vez, para mostrar como é que a gente termina esse fio, para poder subir o próximo. Ó. Terminei as correntinhas, eu vou no próximo ponto da base quadrada, faço um ponto baixo. E aqui eu já começo outras correntinhas. Faço todas elas, volto com ponto baixo, um ponto aqui na base. E aí a gente recomeça. Olha, já tem aqui 2 fios.
eu preciso de 18. Então, vamos continuar fazendo desse mesmo jeito até ter aqui os 18 fios assim. Tava fazendo aqui todos esses fios e ficou esse tantão de fio. Eu parei em 17, então eu falei 18, a gente vai fazer 18, mas não faz os 18 seguidos. Espero que você não tenha feito todos eles, que tenha dado tempo. Parei aqui no 17, que é pra gente colocar a franja virada pra frente, né? Nessa linha reta. E depois a gente faz mais um aqui nessa lateral. Tá vendo que a gente não começou exatamente na lateral, aqui na quina? Então, a gente vai fazer só 17 por enquanto. Tá? O 18 vem pra esse outro lado. Então, terminou os 17 fios aqui com aquelas 18 correntinhas. Já encaixo aqui no próximo. A gente vai começar agora a franja. E serão 6 fios aqui de franja. Com 5 correntinhas só. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pula 1 e volta fazendo só 4. Esse aqui é bem rápido de fazer. 1, 2, 3, 4. Já encaixo aqui no próximo, já subo as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, pulo a primeira e volto fazendo aqui os 4. 2, 3, 4. Então, no instante aqui eu já tenho 2 fios. A gente precisa de 6. Terminei os 6, tem aqui, ó, pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No último ponto, então, encaixo aqui. E agora sim, vou fazer o 18. Só subir aqui 18 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pula uma correntinha ali e volta fazendo aqui 17 pontos baixos. Até o final. Terminando aqui, vou só fazer um ponto baixíssimo, bem em cima do marcador. Pronto. Posso cortar aqui o fio. Vou puxar, vou tirar esse marcador daqui e passar esse fio grande para uma agulha. Eu passei aqui na agulha, vou levar ele ali para trás primeiro. Pronto. Agora eu vou caminhar aqui por dentro de algumas alcinhas aqui do ponto, ó, passando por dentro. Assim, assim. Até chegar ali perto do anel mágico. Passei por 3 só, é o suficiente. Puxa aqui, ó. Pronto. Agora eu consigo fazer esses 2 nós. 1, 2. Vou cortar. A gente não precisa deixar isso aqui longo. E agora, vamos juntar essa cabeleira toda aqui. A gente precisa de ajuda aqui de alfinete. Bastante alfinete. Para começar, um só, bem aqui no anel mágico. E agora eu vou encaixar essa pontinha do alfinete nesse outro anel mágico aqui. Então, agora eu tenho certeza de que esse cabelo vai ficar centralizado. Agora, vamos virar os 6 fiozinhos da franja pra frente. Aqui. Estão pra frente. E a gente vai começar por eles. Então, já vou pegar aqui, ó, e prender com o alfinete pra gente fazer aqui o penteado. Vai? Ó, vai trazendo um pro ladinho do outro, não pode ter buraco. E a gente tem que pegar de uma ponta até a outra aqui de franja. Quase encostando no olho. Não pode tampar o olho também, porque a gente vai fazer um detalhe nesse olho depois. Então, a gente vai começar pela franja, vai ficar bem mais fácil. Vou tirar aqui devagar, pra gente poder colar um por um. Pra colar, eu vou usar essa cola de silicone, que aqui atrás tá escrito que é pra tecido. Aqui. Eu sempre uso ela pra poder colar os fios. E eu não vou passar cola na testa inteira. Eu vou passar de fio em fio.
até a pontinha. Aí eu junto aqui e venho com o alfinete, que é pra ter certeza de que vai ficar no lugar. Levanto o próximo. E venho com o alfinete. Vou fazendo assim pros 6 agora. Esse último, tô pegando bem na lateralzinha aqui. Naquela sequência de aumentos. Bem na lateral. O primeiro também. Fica bem aqui na quina, sabe? Agora sim a gente vai começar a definir os fios pra cá. O primeiro, eu já deixo separado, que ele vai ser colado aqui, mas a gente vai pulando alguns fios. Não vai puxar todos eles para poder colar, não, porque a gente vai fazer uma segunda camada. Então, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima. E ele vai ficando assim mais de ladinho, ó, vai ficar assim. Se eu reparar que aqui no final, ele já vai ficando assim. E é essa a ideia, porque de algum jeito ele vai ficar com o pescoço torto. Essa é a minha primeira peça, eu não testei ainda. Só vou saber depois que a gente juntar o corpinho. Aqui o corpinho, deixar separado. Ele tem que ficar com o pescoço caidinho, mas o cabelo, principalmente, vai acompanhar esse caimento. Então, a gente vai puxando para ele ficar assim. Só de fazer um para cima e um para baixo, ó, ele deveria ficar aqui, né? Para poder ficar retinho. Mas a gente tá puxando ele para cá. E prende. Eu vou fazendo assim, ó, um para cima e um para baixo, até acabarem esses fios. Depois, a gente vai fazendo igual foi aqui na franja, levantar um por um e passar cola. Deixa eu terminar aqui de montar o penteado para mostrar como é que vai ficar. Tava terminando de puxar aqui, olha como já fica o efeito. É como se a gente puxasse o cabelo pro ombro, sabe? Todo ele. Deixa essa segunda camada aqui em cima, ela vai seguir esse mesmo movimento depois. E aí eu fui puxando um pra cima, um pra baixo. Um pra cima, um pra baixo. O último fio também vai ser pra baixo. Tá? Então, a gente vai puxar ele aqui, ó. Seguindo a linha e vai passar ele aqui por cima mesmo. Depois, né, a gente vai colar ele, vai passar ele vai ficar assim por cima, tá? Não precisa colar ele aqui do ladinho. Só depois joga ele ali pra cima, mas respeitando esse no primeiro movimento aqui. Quando chegar aqui, encostar, a gente joga depois ele ali pra cima. Já colei todos eles praticamente. Então, daquele mesmo jeito, a gente levanta, puxa ele assim, ó, pra poder juntar aqui. A cola, ela não vai até o final, tá? É só até essa base aqui da cabeça. Depois os fiozinhos, eles ficam assim, soltos mesmo. Agora, esse último aqui, a gente vai juntar aqui e depois vai jogar ele ali pra cima, tá? Então, vou passar a cola até aqui, ó. Eu seguro pra saber até onde mais ou menos que tem que passar a cola. E puxo a cola aqui, ó, até aqui em cima. Agora eu moldo do jeito que eu quero, aqui em cima. Depois eu jogo o outro fio e alfinete. Então, vamos para a segunda camada. A gente vai começar a puxar desde o primeiro aqui, assim para cima, um do lado do outro, fazendo o mesmo movimento, ó, puxando assim, ó, um do ladinho do outro, para cá. Então, esses aqui de trás, ó, eles vão ficar também seguindo esse movimento, ó. Arrastado de ladinho pra cá, certo? Ó, todos eles assim. Então, agora é mais paciência, né? A gente não precisa mais fazer um gabarito para esse aqui de cima, porque aí é só uma segunda camada. Então, é só puxar de um em um. E eu vou reciclar os alfinetes que estão aqui, né? Esse da franja, por exemplo, acho que já estão até secos, já posso tirar. Assim fica até mais fácil de segurar.
E eu vou de 1 em 1, aqui, passando essa franja aqui pra cima. Ó. Passei cola e junto aqui. Vou tirar o alfinete daqui de baixo, porque acho que já tá seco, pra unir. Meço aqui o tamanho, vou segurar até onde eu tenho que passar cola e tudo de novo, assim, por todos esses fios dessa segunda camada também. Vou deixar ele aqui de lado, a cabeça, deixa secando, depois a gente tira todos esses alfinetes. Então, vamos pegar aqui a pele de novo, voltar com a agulha número 2, pra gente poder fazer o narigão. Começo com um anel mágico e 4 pontos aqui dentro, bem pequenininho. 1, 2, 3, 4. Vou fechar aqui, mas não fecha muito não. Ó, já vou virar pro lado certo. A gente vai dando aí um jeitinho pra poder virar pro lado certo, tá? Depois fica muito difícil, eu nem sei se dá. Ó, vou fazer aqui, nessa próxima carreira, mais 4 pontos, então é só continuar fazendo esses 4 pontos. Não precisa do marcador ainda, a gente só precisa contar até 4. Vou fazer esse primeiro e já virar aqui a peça. Pronto. Assim já vai ficar bem mais fácil pra gente depois. Só contar até 4. Fiz 1. Então, 2. 3. 4. Agora sim eu posso colocar aqui o marcador. Próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento. Vou fazer esse 1 ponto e 1 aumento por 2 vezes. Então, primeiro, 1 ponto. No próximo, o meu aumento. E de novo, 1 ponto. No próximo, em cima aqui do marcador, meu aumento. Já dá pra passar esse marcador pra cima. Esse fiozinho fininho aqui. Vamos organizar um pouco. Puxar esse fio pra poder fechar esse anel mágico. Eu vou até cortar ele, que eu tô achando muito grande, e empurrar o restinho ali pra dentro. A peça é muito pequenininha pra gente ficar com muito fio do lado de fora. Então, o que você der pra encaixar ali, você empurra. E o que não der, é só cortar fora desse fio do anel mágico. Temos 6 pontos. Nesse próximo, vou começar aqui com um aumento. E agora eu completo. Eita. Pronto. Meu aumento. Agora eu completo com meus 5 pontos restantes. A gente fica com 7 pontos nessa carreira. 2, 3, 4 e 5. Marcador pra cima. Próxima carreira começa também com um aumento aqui. Essa já é a última, tá? E agora eu completo com os outros 6 pontos. Até o final. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Vou cortar aqui com um fio generoso pra gente poder costurar. Pode tirar esse fio, pode puxar esse anel, esse marcadorzinho. E vou encaixar isso aqui numa agulha, aqui na cabeça. Espero que já esteja seco.
porque eu vou tirar. Vamos colocar aqui esse nariz. Não sei se dá pra você perceber, mas ele já é virado, é tortinho assim. Na verdade, é tortinho pro lado de cá, pera. Melhor com esse dedo. Tortinho assim pro lado de cá. Porque o nariz lá dele é tortinho assim pra baixo mesmo. Então, aqui a gente só encaixa. Primeiro, eu vou passar aqui, ó, pra esse próximo ponto, assim, com a agulha de baixo pra cima. Já fica ali bem retinho pra gente poder costurar. Vou encaixar aqui bem rente aos olhos, nesse buraquinho que tem aqui do meio dos olhos, aqui embaixo. E aqui, se você quiser, dá pra gente colocar aqui um alfinete, ó, pra ficar segurando bem no meio. E aí a gente não tem que ficar se preocupando em manter o dedo reto ali, só manter o nariz reto. Então, a gente vai pegar um na cabeça. Um no nariz. Subir, desce pelo próximo. Um na cabeça. Sobe pelo mesmo. Desce pelo próximo. Um na cabeça. Sobe pelo mesmo. Desce pelo próximo. Um na cabeça. E a gente vai fazendo assim, ó. Sobe pelo mesmo, desce pelo próximo e um na cabeça. Até completar todo esse narizinho aqui. Não tem enchimento, tá? Não precisa, não. Terminei, vou trazer ele aqui pra baixo, bem aqui pra baixo, no pescoço, que é pra gente poder terminar. Ai, ficou com um buraquinho. Ó como que ficou. Aqui embaixo agora, né, a gente consegue abrir esse fio. Vou chegar aqui pro canto com a agulha de crochê mesmo. E puxar só uma dessas metades. Tem gente que já corta o fio. Eu só tô mostrando como fazer remate com um fio só, tá? Se você quiser, é só cortar. Então, quando a gente abre e passa assim, a gente fica com 2 fiozinhos para poder fazer o arremate. Só que, claro, esse nozinho vai ficar para cima. Por isso que eu trouxe ele bem aqui para dentro do pescoço, pra gente não ver. Vou cortar aqui rente. Tem que ser rente, porque a gente vai conseguir ver esse nozinho aqui, ó. E agora, vamos fazer o detalhe aqui dos olhos. Então, eu preciso só mais 3 pedacinhos de fio. E aí, a gente termina. Um branco pro brilhinho. Um roxo claro pra fazer o detalhe aqui dos olhos. E a mesma cor do cabelo pra gente poder prender no corpinho. Vamos começar pelo branco. Eu vou começar aqui de baixo. E a gente vai fazer uma meia lua aqui com esse brilhinho. Então, já vou encaixar ele aqui embaixo. Com esse brilhinho não, com o branco para formar o brilhinho dos olhos. Muda completamente. E agora eu vou encaixar aqui em cima, até levantando um pouquinho assim o cabelo. Pra chegar aqui nessa metade. Não é exatamente no meio dos olhinhos, tá? É só um Czinho. A gente vai pular aqui, ó, 3 carreiras, né? E encaixar aqui em cima. Daqui eu já vou passar lá pro outro lado. Obviamente a gente não vai conseguir encaixar no ponto exato. Mas se a gente sair ali bem perto, já facilita bastante.
Olha como fica diferente. Daqui, encaixo no mesmo lugar, que é para poder sair aqui em cima, para fazer o brilho do lado de cá. E agora aqui embaixo, para terminar o brilhinho. E agora encaixa ali onde a gente começou. Tem que ser no mesmo ponto, tá? Pronto. Esses olhinhos, eles vão ficar sob pressão. Vou até afastar aqui um pouquinho para poder mostrar como que é isso, ó. Se eu puxo o fio aqui, nesse canto, ele vai ficar assim completamente reto. Mas se eu continuar puxando e direcionar ele para essa lateral, ele vai ficar ali sob pressão, porque ele quer quase que entrar embaixo do olhinho. Então, aqui ele consegue ficar sob pressão. Vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa do lado de cá. Se você puxar, ele fica reto. Continua puxando, continua fazendo essa pressão, mas direciona ali pro cantinho. Deu? Agora aqui é só fazer 2 nós. 1, 2. Se o seu não estiver ficando ali na lateral, você tem que pegar um pouquinho de cola e passar bem no cantinho, que aí ele mantém. Aí você fica segurando até secar um pouquinho, pouca coisa. Aí ele fica. Essa mesma cola que a gente tava colando no cabelo. Você coloca só um pinguinho e pega com a agulha, o pinguinho, encaixa aqui bem no cantinho, um pinguinho só, com a agulha mesmo. E aí você já puxa o fio e fica assim, segurando. Então, acabamos com o branco. Vamos para esse roxinho aqui, é um pouco mais claro. Essa cor eu ainda não usei, não tem ela aqui no corpinho, nem na cabeça. Foi uma outra tonalidade que eu encontrei, de roxo, mas se você não tiver, usa esse mesmo aqui do detalhe da roupa. Esse Ted aqui tá muito animado, tá muito felizinho com esse brilhinho dos olhos. Então, a gente vai deixar ele com um arzinho mais cansado, de quem tá de saco cheio. Vou encaixar aqui embaixo. Agora a gente também vai fazer esse semicírculo, só que aqui embaixo. Pera. A gente vai fazer esse semicírculo de novo que a gente fez aqui no branco, só que agora com esse roxinho aqui embaixo, fazendo olheiras. Ó, então eu vou encaixar aqui bem rente, com os olhos aqui embaixo. Deixa um pouquinho pra gente poder amarrar. E eu vou até ali o outro lado. Vou passar pro lado de lá. Vai ficar aqui, ó, no mesmo formato também. Vou ali pro outro lado, ó. Quando eu movimentei aqui esse olhinho, a parte branca saiu. Então, agora eu vou colar ali pra mostrar pra vocês. Vou voltar aqui pra lateral, pra gente poder fazer agora a parte de cima dos olhos. Vou prender. Esse aqui tá cheio de enchimento aqui. Depois a gente vai tirando assim, ó, que ele vai saindo. Aqui tá cheio de enchimento, ó. Vou mostrar aqui como colar esse olhinho. Pensei que o meu fosse ficar mais firme, mas não ficou não. Então, ó, um pinguinho só. Vou nem tirar da agulha a linha. Pegar aqui um pouquinho. Eu giro pra frente. Não sei se dá pra perceber o meu dedo, ó, girando assim a agulha pra frente, pra poder pegar a cola. Encosto aqui e eu giro pra trás pra poder depositar. Pronto. Agora é só puxar esse fio e ficar segurando um pouquinho aqui. Essa cola é fácil, que dá pra limpar da agulha. E ela é lavável, então ela não gruda na pele. Ó.
formou só uma bolinha aqui. Tá vendo? Não... Ela não gruda, não. Juntou tudo numa bolinha aqui. Aí eu consigo tirar e jogar fora. Daqui do canto, eu vou ali bem pertinho do olho, ó, sem afetar essa parte branca. E a gente vai cruzar esse olhinho aqui pra cima. Vou voltar aqui pro lado. A gente não vai conseguir sair no mesmo lugar, mas a gente tem que sair bem perto. A gente tem que entrar no mesmo lugar e sair aqui em cima também no mesmo lugar, no mesmo pontinho. Vou puxar aqui para deixar esse fio bem justo. Não se preocupa com esses enchimentos, depois a gente tira. Vou encaixar ali no mesmo lugar, mas posicionando para que ele fique um pouquinho para cima, assim, ó, para poder cobrir a pálpebra dele. Daqui, vou sair ali de novo. Ó. Eu vou puxando e direcionando para ficar assim um em cima do outro. Entro no mesmo lugar, vou sair ali também no mesmo lugar. Agora eu vou direcionar para ficar ainda mais em cima, formando ali uma terceira linha. Sai aqui do lado. Agora, por último, encaixo aqui em cima, ó, não precisa ser mais no mesmo lugar, só bem pertinho, pra gente poder fazer o último. Agora eu trago aqui pro lado, né, pra fazer aqui do outro olhinho. Parece esquisito, né? Mas se a gente tampar, aí sim ele parece cansado. Aqui ele tá muito alegre, né? Já acordou. Aqui ele ainda tá acordando. Então, vamos para esse outro olho. Então, bem rente aqui, com um brilhinho branco. A gente tem que passar 3 vezes, né? Até o cantinho aqui. Cadê o cantinho? Esse aqui. Vou virar para sair ali perto do olho, né? Não é no mesmo lugar, porque é difícil, tem a trava de segurança. Mas eu tento sair bem perto. Então, passei aqui a primeira vez. Ó. Vou passar aqui por baixo para sair no mesmo lugar. Passo a segunda vez. Aí eu miro para ficar mais aqui para a parte de cima, tá vendo? E agora a terceira. Tem tantos fios ali que vai ficando cada vez mais duro. Vou pedir ajuda aqui do alicate só para poder puxar a minha agulha. Eu tenho que arrumar esses 3 fiozinhos aqui. Pronto. Agora ele tá cansado completamente. Encaixo. Venho para essa parte aqui de cima. Para poder fazer só mais uma linha. Vou encaixar aqui. Pronto. Agora eu tenho que sair ali no mesmo lugar de onde eu comecei. Mais um acima. Pronto. Assim.
bem entediada. Então, aqui, vou fazer os 2 nós. Não puxa muito, senão vai deformar aqui o que a gente organizou com tanta paciência, né? Aqueles 3 fiozinhos. 1, 2, o segundo pode apertar mais um pouquinho. Corta a rente e empurra aqui pra dentro. Vamos pegar agora um fio para poder bordar a boquinha aqui embaixo. Eu vou usar esse roxinho, foi o mesmo que eu bordei na boca do medo. E a boquinha dos 2 são iguais. Eu coloquei assim um do lado do outro aqui a foto, para comparar, né? Para saber mais ou menos quais traços que seriam parecidos, até porque a cor é a mesma. Eu tô usando a mesma cor. Não tenho tantos roxos assim. Então, eu vou fazer igualzinho a boca do medo. Trazer aqui pra você ver o medo. Ó, o tamanho da cabeça é a mesma. E o nariz é um pouco parecido, só que esse aqui é mais pontudo do que o do medo. As cores que eu tô usando também são as mesmas, porque eu nem tenho tanto rosto, então esse do olho é o mesmo da sobrancelha, o cabelo também é igual, e a pele. E agora a boca vai ser igualzinha. Então, vou deixar ele aqui como gabarito para poder usar e fazer exatamente a mesma coisa aqui. Vou encaixar aqui embaixo. A boquinha também é arqueada assim para baixo. E aqui eu preciso de 3 pontos para poder fazer essa boca. Então, vou escolher esses 3 pontos aqui. Um deles é quase embaixo do nariz. Então, vou sair nesse primeiro aqui. Deixar fio suficiente para que eu consiga amarrar. E já pulo ali, ó, pro último, pro terceiro ponto. Daqui, eu vou encaixar minha agulha aqui em cima. Vou encaixar assim, passar. Não puxa tudo. A minha agulha tem que entrar aqui embaixo, ó. Assim. E agora, eu vou encaixar no mesmo buraquinho aqui em cima e levar lá pro mesmo lugar que eu comecei. Aqui embaixo. Deixa esse fiozinho aqui, ó, frouxinho, que é pra boca não ficar um formato triangular. Ó, ficou assim, cara de cansado. Também não afunda esse fio, tá? Ó, adorei. Agora fazer 2 nós, não precisava desse fio todo. Então aí, ó, pra quem estiver fazendo, dá pra poder usar metade da meada pra uma boca e a metade pra outra. Vou amarrar com bem cuidadinho pra não afundar essa boca. Pronto. Fiz aqui os 2 nós. Corta e empurra o nozinho. Agora eu vou juntar essa cabeça aqui, o fio da mesma cor do cabelo, numa agulha grande que eu consiga passar aqui. Essa aqui, que geralmente é que eu consigo, é a conta, então eu não conseguiria puxar aqui. Eu vou encaixar ela aqui em cima, ó, no anel mágico, bem perto do anel mágico. E tem que sair nesse buraquinho aqui do pescoço. Eu encaixo o dedo sempre para poder guiar a agulha. Deixa um pouco aqui pra gente poder segurar e amarrar depois. Venho aqui no pescoço, ó, bem rente com a gola. Passo aqui. Isso não tá reto. Pronto. Aí tá quase saindo. Passei aqui pelo pescoço, pelo corpinho. Vou encaixar aqui dentro e sair com 1 ponto de distância desse aqui de cima. Não dá pra ser no mesmo, tem que ser com 1 ponto de distância. Se for no mesmo, a gente vai conseguir puxar a cabeça e ela realmente vai sair. Pronto. Aqui com 1 ponto
Pronto. Vou afastar aqui todo esse cabelinho. A gente tem que rosquear a cabeça aqui agora. Rosqueou? Eu sempre seguro desse jeito e puxo esses 2 fios aqui. Até o corpinho começar a entrar. Ó, é ele que tá subindo. Então, aqui deixa só um pouquinho frouxo. Faço os 2 nós. Um. 2. Não corta, tá? Vou pegar aqui uma agulha um pouquinho maior para facilitar passar esses 2 fios, que eu vou ter que passar os 2 fios aqui, ó. Então, se tiver um fundo maior, já ajuda bastante. Pronto. Eu tenho que passar por dentro de um desses 2 buraquinhos, no mesmo buraquinho, e sair em qualquer canto. Cadê a ponta dele? Aqui. Ó, o nozinho tá aqui em cima. É só a gente puxar esse fio que o nozinho vai virar. Aqui, ó, o nó. Se a gente continuar puxando, ó, ele entrou completamente. Só que tá fundo. Eu não quero que ele fique fundinho assim. Então, eu venho com a agulha aqui, ó, e levanto. Pra que ele fique reto do tamanho dos outros. E por ser da mesma cor do cabelo, tá imperceptível. Aqui eu tenho que cortar reto. Lembrando que a gente já fez os 2 nós. Então, não tem problema nenhum. Corta reto e empurra esse nozinho. O pescoço é só a gente dobrar aqui, que vai ficar assim, caidinho. E agora, como bônus, a gente podia fazer o celular, né? Então, o pescoço não tem articulação, é só amassar assim pra baixo, que ele vai ficar tortinho, tá? Vamos fazer então, vou pegar esse, tipo um rosinha, né, pra poder fazer. Vou começar aqui deixando um pouquinho de fio. Nó corrediço, tô usando a agulha número 2 e vou fazer 4 correntinhas. É bem rapidinho de fazer. 2, 3, 4. Pulo o primeiro, vou voltar aqui fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Uma correntinha, vira, pula essa correntinha e encaixa aqui, ó, no primeiro ponto. E já volta fazendo os 3 pontos. Uma correntinha, vira, pula a correntinha e já volta fazendo aqui os 3 pontos de novo. Eu tô na terceira carreira, serão 4. Agora a última. 1, 2, 3. Pronto. Posso cortar aqui, ó. Deixa só um pouquinho para eu poder fazer aqui o arremate, ó. Vou encaixar numa agulha, pula essa primeira alcinha, encaixa na segunda. Assim, ó. Eu vou trazer ela aqui pra frente, que é pra eu conseguir fazer o arremate, junto com aquele primeiro ali, com esse aqui. Agora eu vou encaixar a agulha nesse. Agora eu vou nesse daqui, né? Nesse pequenininho. Eu preciso trazer ele mais aqui pra dentro, que é pra eu conseguir chegar ali perto, pra fazer 2 nós. Pronto, tá mais ou menos perto. Então, aqui eu consigo fazer 2 nós. Bom, aqui tem um nó pra frente. Então, a gente tem que dar um jeito de cobrir isso aqui. Se você já fez ansiedade, então você tem aquele
o feltro dos dentinhos. E é ele que a gente vai usar aqui para poder cobrir. Tô arrumando o motivo para poder usar, porque eu comprei 1 metro. E eu acho que eu usei 5 centímetros. Então aqui, ó. Ainda o pedacinho dos 5 centímetros que eu cortei. A gente vai cortar aqui um pedaço muito pequenininho para colocar ali. E eu nem vou usar isso tudo ainda. Ó. Cortei um quadradinho. Que ainda tá muito grande. O que você pode fazer se você não tiver isso aqui? E caso você tenha bordado os dentinhos da ansiedade? Faz outra pecinha igualzinho a essa. Só que mais clara, no bege ou no branco. E aí você coloca os 2 nós, um virado pro outro. E aí você cola eles assim. Como se essa aqui fosse a pecinha branca e o nozinho estivesse aqui pra dentro. Aí vai ficar um nozinho aqui, os 2 pra dentro. Agora, se você tiver isso aqui, que é uma mão na roda, você consegue deixar esses cantos mais arredondados, ó. Com toda a habilidade que você tem com tesouras. Não ficou reto. Ah, mas ficou o tamanho. Então, agora, vem aqui. Vou passar cola. Vou arrastar assim pro lado, que aí já facilita, que já fica todas as pontinhas bem coladas. Então, essa pecinha é só pra lembrar o celular que Ted fica segurando. Então, deixa eu limpar isso aqui. Trazer aqui, ó. A gente pode dobrar a mãozinha. Não sei exatamente também qual mão que fica segurando, mas vou supor que seja destro, tá? Então, vou puxar essa mãozinha assim pra frente. E aí, o celularzinho vai ficar aqui, ó, desse jeito. Se você abaixar a mão, é tão pequenininho que fica fugindo. Vai continuar aqui, só que com a mão abaixada. Então, a gente precisa passar a cola nessa parte para poder juntar ali com a mão, tá? Nessa parte aqui de trás. Dá um pingo generoso. Aqui. E junta aqui, ó. Cola assim na mãozinha. Pronto. E ficou com o celularzinho. Então, se a gente virar ele assim, vai continuar preso aqui na mão. Se a gente descer, vai ficar assim na mão. Então, Ted não larga do celular o tempo inteiro. E a cabeça é só assim pra frente. E, magicamente, tá de pé. Né? Mesmo que o pezinho não tenha todo aquele suporte retinho, né? Nossa, tô cheio de cola na mão. Não tenha todo esse suporte retinho como dos outros personagens, né? Pro medo poder ficar de pé. Ele tá. Eu acho que tem um certo equilíbrio aqui dessa cabeça virada pra frente com o corpo. E com bastante paciência você consegue deixar ele de pé. Bom, já que esse celular ainda não tá colado, minha sugestão é que não deixe com a mão assim virada pra baixo, porque a cola pode começar a escorrer e vai deslizar. Então, deixa assim, ó. Deixa lendo, virada assim pra cima, até que a cola seque. Também não aconselho encaixar nenhum alfinete, pelo menos não pra fincar aqui. Vai marcar o feltro. Mas você consegue enfiar assim de baixo pra cima, só pra manter ali no lugar mesmo. Não espeta aqui em cima. Então, terminamos. Mais um personagem.